Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as novas mensagens desta série. Deixe o seu like e faça o seu comentário, assim você nos ajudará a divulgar a palavra de Deus. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o 5º capítulo desta série, sobre a grande tribulação. Então vamos à mensagem de hoje. Os mártires da grande tribulação e o dano da segunda morte. E a base da minha mensagem está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. O 5º selo, ao abrir, foram vistos debaixo do altar as almas dos mártires que não se dobraram diante do poder do anticristo, que após o arrebatamento no período da grande tribulação foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles não hesitaram em testificar acerca de Jesus, mesmo sabendo que perderiam suas próprias vidas físicas. Neste tempo, o Espírito Santo continuará operando desde os céus, que resultará na conversão de muitos judeus e gentios que serão salvos. São estes os santos cujas orações são oferecidas como incenso nas salvas de ouro, os quais percorrerão o mundo e hão de pregar, não a mensagem do Evangelho da graça que já cessou, quando a igreja foi arrebatada, mas a mensagem do Evangelho do Reino. Eles serão mortos no período da grande tribulação por causa da palavra de Deus e do testemunho que darão. Os tais ainda não foram ressuscitados e são completamente distintos dos mártires que morreram pela fé no tempo da igreja, na dispensação da graça, que nesta altura já foram ressuscitados e arrebatados, e são vistos coroados no céu, representados pelos anciãos e, portanto, estão livres da grande tribulação. Assim diz a palavra do Senhor. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Os mártires clamam para que os seus sangues sejam vingados. Suas almas bradam pela justiça divina, pois o tempo da graça passou, e eles oram com veemência, reivindicando o julgamento de Deus sobre os injustos perseguidores. Em resposta de suas orações, recebem vestidos brancos que representam a justiça e a pureza de Cristo, que é dado a eles por suportarem o sofrimento e o martírio por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram na grande tribulação. Diz a palavra do Senhor: e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Deus pede para repousarem um pouco de tempo, ou seja, até que seus conservos e irmãos morram, porque é necessário que a profecia acerca do período da grande tribulação se cumpra. Entre as almas dos que foram mortos, martirizados, e daqueles que ainda hão de morrer, existem judeus, gentios e aqueles que não foram arrebatados, que sofrerão o mesmo martírio, cujos corpos serão degolados, mas no final da grande tribulação, quando o Senhor vier em glória à terra, eles viverão e reinarão com Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar,
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles tomarão parte da primeira ressurreição, porque não dobraram seus joelhos em adoração à besta, nem à sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos. Amados, sejam nas tribulações dos dias atuais ou na grande tribulação, diz o Senhor: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amados, as perseguições sofridas na época pela igreja, que correspondem ao período da igreja de Esmirna, foram cruéis e sangrentas. Os imperadores romanos levantaram todas as suas forças para exterminar o cristianismo, a usarem de toda a perversidade de que o homem é capaz. Mas Deus usaria a tribulação e o grande sofrimento como provas de bênçãos para a igreja que estava no seu segundo período de vida e desenvolvimento. O Senhor disse: nada temas das coisas que hás de padecer, sejam nas tribulações dos dias atuais ou após ao arrebatamento da igreja no período da grande tribulação. Os homens só poderão lesar o corpo e até mesmo destruí-lo, porém nenhum poder a mais terão sobre os remidos de Deus. Jesus disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O Senhor disse: não temais. Isso significa dizer: sofre com paciência, resignação e fé, como eu também sofri. Sofre até a morte, e eu te recompensarei com a vida eterna. Em toda a Bíblia, por várias vezes, o Senhor diz: não temas. Em meio à aflição, o Senhor sempre pede fidelidade. Amados, a história conta sobre as fogueiras onde eram queimados vivos os cristãos, que mesmo atingidos pelo fogo, citavam o nome do Senhor em alta voz. Aleluia. Fala das arenas onde eram jogados os cristãos para serem estraçalhados pelas feras, a fim de servirem de espetáculo ao público romano e de divertimento ao imperador. Fala também de vários episódios de dor e sofrimento, e quanto mais o diabo inspirava os ímpios e cruéis para exterminar os cristãos, tanto mais aumentava o número de fiéis e o nome de Jesus era glorificado. Aleluia! Portanto, de acordo com a palavra de Deus, devemos ser fiéis ao Senhor em tudo, até mesmo diante da morte. Diz o Senhor: e dar-te-ei a coroa da vida. Amados, no versículo citado não se afirma como são estas coroas. Entretanto, entendemos que são privilégios especiais que o Senhor reserva aos que são fiéis. A coroa é o mérito de cada fiel salvo. Faz parte da recompensa eterna que vamos receber pelo trabalho realizado na obra do Senhor. Estão também reservados para os salvos gloriosos galardões aos que fazem a vontade de Deus aqui na terra. Entretanto, a palavra de Deus fala de vários tipos de coroas, como a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa da vida e etc. Diz a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano
da segunda morte. Note essa frase: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo e a segunda morte é a morte do espírito. A morte física do verdadeiro cristão acontece quando ele deixa a vida nesta terra e passa a estar com o Senhor. O corpo, na verdade, volta para o pó, mas o espírito retorna para Deus. Assim, os mártires que morreram pela fé no período da igreja, na dispensação da graça, como também aqueles que morrerão na grande tribulação, vencerão e reinarão com o Senhor e não sofrerão o dano da segunda morte. Entretanto, os covardes, os incrédulos, os ímpios e os perversos que não atentaram para a salvação de Deus sofrerão a morte do corpo e do espírito, que é o dano da segunda morte. Assim diz a palavra do Senhor. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados, esse é o dano da segunda morte, o lago de fogo, a eterna separação de Deus. Os tais serão atormentados de dia e de noite, para todo o sempre. Esse é o triste fim daqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Bem, queridos, precisamos pensar mais seriamente na eternidade e estar preparado para o arrebatamento, vigiando e orando, e em plena comunhão com o Senhor, andando em santidade, cheio do Espírito Santo e obedecendo a sua palavra. Mas se porventura você ainda não entregou sua vida para o Salvador Jesus Cristo, faça hoje mesmo essa decisão, porque o amanhã pode ser tarde demais. E se você está afastado da presença do Senhor, arrependa-se de seus pecados, volte para Jesus, reconcilia-te com Ele agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra. Ó Espírito Santo, revela a cada coração, dá-nos graça para sermos fiéis a Ti. Desperta a Tua igreja nesse tempo do fim, para que ela esteja preparada. Eu oro também por essa pessoa que está arrependida de seus pecados, entregando a sua vida ao Salvador ou reconciliando. Perdoa seus pecados, salva, cura, liberta, restaura, abençoa e escreve seus nomes no livro da vida, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, agradecemos a todos que participaram dessa live. E se Deus nos permitir e Jesus não voltar, participe na próxima sexta-feira do 6º capítulo desta série. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.